Vou estar aqui continuando a fazer a minha série sobre demonologia. A gente está perto do fim dessa série e essa mensagem que eu vou trazer aqui hoje eu acho que pode ser a mais importante. Então eu peço muita atenção dos irmãos, porque diferente das outras eu não vou falar especificamente sobre Satanás e seus demônios, sobre suas estratégias, suas armas, seus exércitos. Hoje eu vou falar um pouco sobre nós. Amém. Porque nós estamos em uma guerra, então existem dois lados. Então hoje eu separei essa mensagem para falar um pouco sobre nós. Isso é importante, porque não adianta a gente saber sobre tudo, saber sobre cada passo, sobre cada detalhe do plano do nosso inimigo, se a gente não sabe nos organizar a respeito disso. Se a gente não sabe colocar as peças na mesa e olhar o que nós devemos fazer, o que nós precisamos estar fazendo neste momento. E é interessante que a Yasmin, o louvor que a Yasmin louvou, depois do que a pastora louvou, encaixou muito no que eu preparei. Amém. A Yasmin falou que no louvor que ela estava louvando, que a gente deve gritar muito alto, que nós devemos tirar tudo que é de nós e que Deus deve estar em nós. Que o nosso eu desaparecesse enquanto Ele crescesse dentro de nós, dentro das nossas vidas. E a pastora louvou um hino que diz também sobre batalhas, sobre que nós devemos estar realmente nos esvaziando, deixando que Deus faça o que nós não conseguimos fazer independente, de forma independente. Então eu nomeei essa mensagem de a melhor defesa é um bom ataque. E aí eu queria começar de forma diferente. Eu queria falar um cenário aqui que eu criei, uma suposição. Como eu pensei nesse título lá, a melhor defesa é um bom ataque, eu lembrei de futebol. Eu vou falar aqui um pouquinho, mas não querendo desviar o foco, mas eu vou falar um pouquinho um cenário de uma partida de futebol. Eu, às vezes, quando eu começo a discutir com meu pai, eu sempre falo, que time que começa a jogar para trás não dá certo, que aí não faz o gol, acaba levando o gol. E aí vamos imaginar uma partida de seleções Brasil e Argentina, que a gente, eu imagino que alguns estejam, vamos dizer, habituados. O estilo do Brasil, pelo menos nos últimos tempos, vem assim sendo decepcionante em questão de que eles fazem exatamente isso que eu estava dizendo. Eles ficam com a maior parte do tempo com o controle de bola, a posse de bola, só que fica do meio campo para trás, do meio campo para o gol da própria seleção. Fica ali 70% de posse de bola, só que eles não criam ataques verdadeiramente ativos. E a Argentina, por outro lado, às vezes não é assim, eles têm um estilo de jogo mais, vamos dizer assim, com passes mais rápidos, geralmente curtos. O último técnico que passou pela Argentina, ele fez com que o time inteiro ficasse rodando em volta de um jogador só, que no caso era o Messi, e passando entre eles para poder chegar no gol. Isso deu muito certo, enquanto que eles ganharam a Copa do Mundo. E o que acontece? Imagina uma partida entre Brasil e Argentina que resulta num empate, 0-0. O que ia acontecer aqui no Brasil? O que a mídia ia falar? Que o Brasil teve grandes oportunidades, que o Brasil controlou o jogo, que o Brasil ficou com a bola, que o Brasil dominou o jogo, teve total controle, teve tranquilidade para jogar, só que não conseguiu finalizar bem, que era o único detalhe que poderia melhorar.
a mídia brasileira falaria isso. Só que aí fica o questionamento: qual que é o objetivo do futebol? Qual que é o objetivo desse esporte? Marcar gols. Independente de como você joga, você tem que marcar gols para alcançar a vitória. E aí vocês podem estar, vamos dizer assim, me perguntando: e o que isso tem a ver com o que eu vou falar essa noite? A grande questão é que eu fiquei refletindo sobre isso e eu fiquei um pouco triste, primeiramente com a nossa igreja um pouco e com alguns ministérios do Brasil, principalmente. Que o Brasil é um país majoritariamente cristão, boa parte não só católico, mas também protestante. Só que eu não vejo esse grande resultado. Eu não vejo esse grande, vamos dizer assim, se no futebol o objetivo é gols, o nosso objetivo é ganhar pessoas. Eu não vejo essa grande conquista de almas para o Senhor. Mesmo que o tempo todo nós estejamos com a posse da bola. Mesmo que o tempo todo a gente, em vários locais, a gente consiga falar assim: Jesus aqui, Jesus ali. A igreja no Brasil, vamos dizer assim, se movimenta, mas não vejo uma movimentação que seja eficaz, que seja resultante positivamente. E a questão porque muitas das vezes a gente se posiciona, mas não se posiciona da maneira correta e não se posiciona com a vontade que a gente deveria ter, com a determinação que a gente deveria e que poderia ter. Eu falei da nossa igreja, eu fico feliz que a gente começou o canal no YouTube. Eu mesmo estou querendo também começar o canal no YouTube para também ajudar a nossa igreja, começar uma conta no TikTok, talvez que consiga alcançar mais pessoas, um público diferente. Mas eu acho que a gente ainda tem que crescer muito mais do que isso. A gente tem que fazer muito mais do que a gente está fazendo no momento. Não só nós, a nossa igreja, mas como todas as igrejas do Brasil. Enquanto eu estava estudando para essa mensagem, eu vi algumas pregações e eu vi uma pregação do Hernandes Lopes, um pastor muito conhecido, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E ele falou uma coisa que eu automaticamente fiquei pensando sobre isso. Ele falou assim, que ele estava muito satisfeito com o trabalho da igreja dele, com a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, porque 70% da verba deles era destinada a missões. Eu sei que é uma igreja grande, é uma igreja com recurso, e eu penso que nós deveríamos fazer mais coisas. A gente deveria fazer muito mais do que a gente está fazendo no momento. E aí eu tenho uma frase que eu mesmo fiz, é bem antiga, não fiz para essa pregação, mas eu vi que cabia. Diz assim: Isaías disse: quem creu na nossa pregação? Hoje podemos dizer: quem ouviu a nossa pregação? Não pela falta de escuta, mas pelo silêncio cristão. Muitas das vezes nós não estamos falando o que deveríamos falar, na hora que deveríamos falar, nos momentos que poderíamos falar. A gente está aqui nessa terra com um objetivo, com uma missão muito centrada. A gente tem o objetivo de conquistar pessoas, de formar discípulos para Cristo, de ganhar almas para Cristo. Tanto por Cristo, tanto pelas pessoas, porque essas pessoas que estão perdidas, que ainda não se entregaram aos pés de Jesus, elas estão condenadas, elas estão destinadas à condenação eterna. Então a gente tem que fazer alguma coisa por essas pessoas.
Essas pessoas precisam da ajuda de Cristo. Elas só chegarão a Cristo através da igreja. Jesus deixou a igreja para isso. Nós temos uma missão muito certa, muito objetiva. Não é algo complexo de se dizer, mas que a gente tem que ter extrema dedicação, determinação. Porque, como eu falei ao longo de todas essas mensagens, o inimigo que a gente enfrenta é muito inteligente e muito persuasivo. Ele não descansa, ele não brinca, ele está o tempo todo fazendo aquilo com que a gente venha nos desviar da nossa missão. E as pessoas que ainda não conhecem a Cristo, ele tenta afastar essas pessoas de Cristo. Ele tenta afastar essas pessoas do caminho que nós já conhecemos, do caminho que nós temos a responsabilidade de apresentar às outras pessoas. E eu separei aqui alguns tópicos. O primeiro tópico é: não existe cristão egocêntrico ou egocêntrico. Eu estava até comentando com o Matheus, comentei com a minha mãe mais cedo também, que eu descobri uma palavrinha nova que eu não sabia. É uma palavra simples, né, que tem no português, que é o ego, a palavra ego. Só que eu não sabia que ela não era, vamos dizer assim, somente portuguesa. A origem dela é grega e significa eu. O eu no grego se chama ego. Então, o que seria uma pessoa egocêntrica? Uma pessoa que coloca o eu no centro. Uma pessoa que coloca as necessidades, os desejos dela no centro da vida dela como prioridade para tudo. E antes disso, antes de continuar, eu peço que os irmãos abram em Mateus 28, versículo de número 18. Todos acharam? Amém. A palavra do Senhor diz: Então Jesus, aproximando-se deles, lhe assegurou: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Aqui, Jesus ele dá uma ordem muito clara. Ele dá uma direção para os seus discípulos. Ele sabia que ele estava partindo. E ele deixou, primeiramente, 12 homens para fazer essa missão. E hoje em dia, esses 12 homens, como eu já estava dizendo, a igreja cresceu muito. A igreja cristã no mundo é muito grande, vamos dizer assim. Uma boa parte da população mundial é cristã. Só que eu não vejo esse mundo com olhos de quem que eu diria assim, esse mundo é cristão. Quando você olha para todo lado, as pessoas estão perdidas, as pessoas estão depravadas, as pessoas nunca estão. É muito difícil, é muito mais fácil você ver um bar, uma adega, uma festa tocando músicas depravadas do que você ver um culto, gente. E mesmo assim, se você olhar as estatísticas, grande parte da população é cristã. No Brasil, no mundo. No Brasil, a maioria das pessoas são cristãs. No mundo são muitas pessoas. Eu não tenho muita certeza de qual é a estatística certa, mas eu digo que é próximo ou um pouco mais da metade das pessoas do mundo são cristãs. Só que a gente não está falando desse amor, desse evangelho, desse Deus, dessa justiça, dessa glória, desse poder que nos foi dado, nos foi revelado através dessa palavra. E aí, continuando, não existe cristão egocêntrico. Eu peço que os irmãos abram em Mateus 4.
Mateus 4, versículo de número 2. A palavra do Senhor diz: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Versículo 6: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Contestou-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E o versículo de número 9: e propôs a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ordenou-lhe Jesus então: vai-te a Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, a Ele, só a Ele servirás. Percebe aqui que Jesus, em nenhum momento, ele se preocupou com ele, com o ego dele, com o eu dele. O tempo todo, apesar da dificuldade que ele estava passando no momento, apesar da situação ser desfavorável para ele, e tudo isso, tudo aquilo que Satanás estava oferecendo a ele, fosse favorável para que ele satisfazesse o eu dele, ele disse: não, o foco aqui não sou eu, é meu Pai que está nos céus, é a missão que Ele me deu aqui nessa terra. E também Mateus, um pouco mais para frente, Mateus 9, 36. A palavra do Senhor diz: ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. As pessoas que não conhecem ainda Cristo são exatamente assim como Jesus escreveu aqui, como o caso Mateus escreveu aqui. São ovelhas desgarradas, são ovelhas que não sabem para onde ir, não sabem o que tem que fazer, não sabem onde estão, não sabem de onde vieram. Elas precisam de um pastor. E quem que é esse pastor? Das ovelhas que ainda não conhecem a Cristo, é a igreja. A igreja é a responsável por criar discípulos, por criar essas pessoas, trazer essas pessoas para dentro da própria igreja, para que elas possam conhecer a Jesus, para que elas possam ouvir essa palavra. As pessoas não estão ouvindo porque nós não estamos falando, não é porque as pessoas não estão interessadas, porque acredito eu que muitas das vezes as pessoas possam estar sedentas de Jesus porque elas não têm a Jesus, e todo ser humano tem esse vazio na alma que precisa ser preenchido e só consegue ser preenchido por Jesus. Eu tenho quase certeza que muitas pessoas que não conhecem a Jesus ou que já conheceram e que estão afastadas têm essa sede por Jesus, têm essa sede pela palavra, só que elas não estão ouvindo porque ninguém está falando. A gente precisa ir até essas pessoas, a gente precisa falar, a gente precisa ir e fazer o ide pregar a toda a criatura. É muito importante que a gente faça isso. E o último texto, Mateus 27, 40. A palavra do Senhor diz assim: e exclamavam: ó tu que destróis o templo, em 3 dias o reconstrói. Agora salva-te a ti mesmo, desce desta cruz, se és o Filho de Deus. Aqui, quando esses homens falaram isso para Jesus, o que ele poderia ter feito? Ele realmente poderia ter descido da cruz e largado de mão todo aquele sofrimento que ele estava passando,
toda aquela agonia que ele tinha, porque nós aqui sabemos que aquele momento foi um momento que Jesus ele realmente se separou de Deus, que ele estava com todos os nossos pecados sendo empregados nele, sobre ele, e ele pela primeira vez na história de sua existência ele estava sujo, ele estava cheio de pecado, no nosso pecado, e mesmo assim ele não desceu daquela cruz, ele não condenou a humanidade, ele foi e terminou a missão que ele tinha para essa terra. Depois de 33 anos ele terminou o seu ministério nessa terra, com a morte de cruz, para salvar cada um que está aqui, cada um que está ouvindo, cada um que aceita Jesus como verdadeiro Salvador, cada um que tem fé que Ele morreu e ressuscitou. E se a gente tem realmente essa fé, se a gente tem essa noção que Ele se sacrificou, que Ele fez tudo isso por nós, por que a gente não pode ter um pingo de vontade, um pingo de noção e falar assim: eu não posso ouvir isso aqui e ficar para mim, eu não posso ter isso aqui só pro eu não posso ser egocêntrico, eu tenho que ser cristocêntrico, eu tenho que colocar o que Ele ensinou, o amor que Ele ensinou em primeiro lugar, para que eu possa me compadecer daqueles que não sabem, daqueles que erram. Como meu pai já tinha falado aqui, ele leu um versículo, Hebreus 5, 1 e 2. Hebreus 5, 1 e 2. Abre aqui, Matheus, por favor. Diz: porquanto todo sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, designado para representá-los em questões relacionadas com Deus, a favor da humanidade, a fim de oferecer tantos dons quanto sacrifícios pelos pecados, ele é capaz de compadecer-se dos que não têm conhecimento e se desviam, considerando que ele mesmo está rodeado de fraquezas. Esse livro de Hebreus, eu gosto muito, é muito bonito, é muito profundo. E quando você lê ele, você percebe que o trabalho sacerdotal foi passado de geração em geração por algumas pessoas. Primeiro foram os sacerdotes. Depois, quando Jesus veio a essa terra, ele se tornou o sumo sacerdote. E quando ele partiu dessa terra, ele fez com que, basicamente, nós fôssemos os nossos próprios sacerdotes. Aqueles que creem em Jesus. Nós podemos falar com o Pai diretamente, através de uma oração, através de uma leitura bíblica. Amém. Nós temos esse poder de transição, de fala, de pai para filho. A gente tem essa oportunidade de falar com Deus nós mesmos. Só que as pessoas que ainda não conhecem, as pessoas que ainda não se achegaram a Cristo, elas não têm essa oportunidade. E é muito triste saber que pessoas que ouviram um amor tão grande, tão repleto, tão pleno, tão repleto de misericórdia, de aconchego, não falem, não sejam essa ponte entre Deus e aqueles que estão perdidos. A gente tem que falar por aqueles que não podem, a gente tem que falar para aqueles que ainda não conhecem, para que eles também possam, para que eles também façam esse mesmo papel que a gente tem que fazer aqui nessa terra, para que a igreja cresça, para que Jesus possa realmente, vamos dizer assim, selar essa vitória contra o nosso inimigo, que é Satanás. Eu falei muito nas outras mensagens que nós não conseguimos fazer muita coisa sozinhos. Só que hoje eu estou dizendo que isso é o que nós podemos, nós conseguimos, nós devemos fazer. É fazer a nossa missão de pregadores do Evangelho, de embaixadores de Cristo na terra. A gente não pode ficar calado. A gente tem que dar um grito muito alto. Um grito para que aqueles que estão
silenciados pelo pecado, pelas algemas do pecado, eles possam ser libertos, possam ouvir a voz de Deus. Primeiramente por nós e depois por Cristo. Amém. Então, como a gente tem uma missão, a missão de formar discípulos, de formar cristãos, a gente tem que ter em mente algumas coisas. Eu separei 3 tópicos para que a gente possa realmente pensar sobre a nossa missão de pregadores. Primeiro, a exortação, depois o amor e depois a persuasão. Então vamos começar com a exortação através de pregações. Eu peço que os irmãos abram em Marcos 16, versículo de número 15. Que é um texto muito conhecido pelos irmãos, que eu também já citei aqui essa noite. Ele diz: e ele lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda a criatura. Essa versão da King James eu acho muito interessante, porque ela diz assim: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro. Ela não diz: ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Ela diz: enquanto estiverdes indo. Ela coloca o verbo no gerúndio. E o que dá a entender? Que isso não é uma coisa que a gente só tem como uma missão aqui, isso aqui eu tenho que fazer. Não, é uma coisa que a gente tem que estar fazendo. Todo lugar que a gente vai, a gente tem que falar de Jesus. Todo lugar que a gente vai, a gente tem que fazer com que as pessoas que estão ao redor saibam que Jesus está presente ali. Quando a gente chega num ambiente, a gente tem que dizer, mesmo sem palavras, Jesus é repleto de amor. E Ele quer acolher você. É só você se entregar a Ele. Que Jesus faz parte da sua vida. Que você é uma pessoa diferente. Não por você, mas pelos aqueles que estão te observando. Por aqueles que estão ali te olhando, te julgando, tendo pensamentos a respeito de você, que esses pensamentos venham direcionar, mesmo que inconscientemente, que venham direcionar a Cristo, não a nosso ego, não ao nosso eu. E a gente deve realmente pregar o tempo todo. Não precisam ser com palavras, não precisa ser através de nenhum meio específico. A gente pode falar através de palavras, a gente pode falar através de ação, a gente pode falar através de um compartilhamento de alguma coisa, seja algo material, seja uma demonstração de afeto, seja qualquer coisa que a gente tenha a oferecer. Pedro ele diz: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu vos dou. O que a gente tiver à nossa disposição, a gente deve usar. E hoje, em pleno século XXI, com tantos meios que a gente pode usar, muitas das vezes a gente não usa nenhum. Paulo, ele foi o maior dos pregadores. Se Charles Spurgeon, que é chamado de o príncipe dos pregadores. Então, se Charles Spurgeon é o príncipe, Paulo poderia ser intitulado com total tranquilidade o rei dos pregadores. Esse homem, ele pregou, ele tornou praticamente a Ásia e a Europa cristã na época dele. E ele se locomovia a pé ou com algum jumento, um cavalo e com barcos, enviando a sua pregação através de cartas. E com alguns minutos a gente consegue enviar uma carta muito maior do que Paulo escreveu, com muito mais base para isso, com muito mais estudo. Em alguns minutos a gente consegue enviar essa mensagem para o mundo todo. A gente consegue enviar daqui do Brasil, a gente consegue enviar para o Japão, da Austrália consegue mandar para os Estados Unidos,
em um piscar de olhos. E muitas das vezes a gente não faz isso. Realmente, eu estou falando aqui e isso serve de exortação tanto para mim, tanto para todos que estão aqui. Realmente foi uma pregação, foi uma mensagem que quando eu estava estudando eu fiquei muito pensativo. Muito pensativo mesmo. Apesar do pouco tempo que eu tive para terminar ela, eu até estava comentando com o Matheus, mas foi uma mensagem que eu fiquei pensando muito nos detalhes. Em segundo lugar, o amor. O amor que eu coloquei aqui como o acolhimento, mas não o acolhimento que as pessoas pensam. Eu peço que os irmãos abram em 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 4. Que é um texto que eu gosto muito, eu já preguei em cima dele e eu acho que as pessoas deveriam conhecer esse texto. As pessoas que falam sobre amor, principalmente quando as pessoas vão falar sobre o amor de Jesus, eu acho que elas não leram isso aqui. Porque eu já vi muita gente falando que Jesus era um cara legal, ele era um cara da paz, gente boa, que ele acolhia independente de quem fosse. Só que ninguém fala o que Jesus fazia com essas pessoas, ninguém fala da transformação. Todo mundo só fala do acolhimento. Todo mundo só fala de Jesus andou com prostitutas, com ladrões, com cobradores de impostos, que naquela época eram considerados como ladrões, vamos dizer assim, pela sociedade, mesmo que formalmente, com todo tipo de gente. Só que ninguém fala o que Jesus fazia com essas pessoas. Ele falou para Zaqueu que hoje houve transformação nessa casa. Ele falou para Maria Madalena: vá e não peques mais. Ele sempre tinha uma mensagem de transformação. Não é para a pessoa vir e ele acolher essa pessoa e a pessoa ficar do mesmo jeito. Então vamos ver o que a palavra do Senhor diz. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois a sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre. Todavia, as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Vejamos que é um amor que ele suporta tudo que ele pode suportar. Não há alguma coisa que esse amor não suporte. Mas ele também não se alegra com tudo. Ele não se alegra com a injustiça. Ele não se alegra com a mentira. Ele se satisfaz na verdade. Na verdade, não qualquer verdade. Não a verdade do povo, não a verdade de alguém, não a verdade de uma pessoa, não a verdade do ser humano, mas a verdade da palavra. A verdade que é pregada em João 8,32, a verdade nos libertará. Essa é a verdade. A verdade dessa palavra não é a nossa. Em nenhum momento a gente pode pensar que a verdade que está dizendo aqui é nossa. É a verdade de Deus. É a palavra de Deus. É o amor de Deus. Tudo é referente a Deus. Por isso se chama cristianismo. A gente tem que ter Cristo no centro. A gente não pode ter ninguém além de Cristo no centro. Porque a Ele foi dada toda a autoridade, como eu já tinha falado em Mateus 28. A Ele foi dada todo o poder. E Ele simplesmente faz um pedido a nós. Ele dá um pouco dessa autoridade e diz assim: vocês agora têm a minha autoridade. Façam em meu nome.
façam tudo e mais um pouco do que eu fiz nessa terra em meu nome, façam por mim. Preguem este evangelho nessa terra, falem do meu amor, falem do que eu fiz e façam por mim o que eu já não estou mais aqui nessa terra fazendo. Porque em tudo que vocês fizerem para este evangelho, eu estarei em vocês. É simplesmente isso que Jesus pede. Porque muitas das vezes a gente não pode acatar esse pedido. Porque muitas das vezes a gente dá as costas, a gente se afasta, a gente dá de ombros, a gente simplesmente faz como se fosse alguma coisa banal, se alguma coisa que não fosse importante. E em terceiro lugar, que eu acho o mais difícil, eu sempre achei que, em questão disso, eu nunca tive esse atributo para falar com as pessoas, em questão de persuadir as pessoas, em questão de conquistar as pessoas. Que é o terceiro, a persuasão, no caso, o evangelismo. Eu peço que os irmãos abram em Romanos 12, 2. Ele diz: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que eu trouxe esse texto? As pessoas deste mundo, esse mundo foi construído, ele foi meticulosamente planejado por Satanás para persuadir. Tudo que a gente olha ao nosso redor, tudo que é pecaminoso é prazeroso. Tudo que a gente olha e pensa, nossa, aquilo é bom. Quando você olha para alguma coisa que te dá vontade, te desperta vontade, desejo, sede, tudo isso, Satanás ele teve o trabalho de colocar essas atribuições a tudo que ele planeja que é pecaminoso. Em todas as suas estratégias, em todas as suas armas, em todas as suas artimanhas, em todas as suas armadilhas, ele coloca essa pitada de persuasão. Ele é uma pessoa muito persuasiva. E como eu falei, eu não me considero persuasivo. Recentemente eu consegui me soltar em público para conseguir pelo menos falar, mas eu não me considero persuasivo. Eu não me considero uma pessoa que sabe conquistar a atenção das pessoas. Mas cada um de nós, cada uma das pessoas que foram escolhidas por Deus, nós temos um dom. Tem pessoas mais persuasivas do que outras, que foram chamadas para isso, que foram chamadas para arrastar multidões. Existem artistas que fazem essa pregação de outra forma, existem pessoas missionárias que trazem essa palavra de outra forma. E aí eu comecei a pensar, né? Recentemente eu comecei a ouvir alguns raps que são cristãos, e eu fiquei assim, eu comecei a parar para pensar nessa mensagem, eu fiquei impressionado como certos artistas, eles utilizam a palavra do Senhor de forma que ela alcance um público que não é costumeiro de estar num banco de igreja, que é no caso os jovens. Tem artistas, né, que eu até escuto às vezes com o Mateus, ele recomenda, eu recomendo um, que coloca a palavra de Deus, uma verdadeira palavra de Deus, não algo distorcido, algo para o ser humano, mas a verdadeira palavra de Deus, numa letra de música que atrai as pessoas jovens, as pessoas que gostam desse estilo. Existem pessoas que criam histórias, que criam desenhos. Eu mesmo me atraí muito pelo cristianismo, não foi por eu estar no banco de uma igreja ouvindo um pastor falar,
os meus primeiros contatos com a igreja realmente que eu queria, que eu estava ali porque, eu falei, eu quero, isso aqui eu gostei. Que foi, acho que por volta dos 8, 9 anos, que foi através de um desenho chamado Medinho, que no caso é do pastor R.R. Soares, da Igreja da Graça. E aquele desenho foi construído para crianças. E daquela forma eu fui persuadido a estar nos caminhos do Senhor. Não foi porque eu estava no banco de uma igreja ouvindo um pastor fazendo uma pregação de 1 hora. Quando a gente acha esses meios de persuasão, não que a gente deve criar uma história, que a gente deve criar álbum de músicas, mas que quando a gente está em contato com uma pessoa que a gente conhece, que a gente sabe o andar dessa pessoa, eu acho que a gente consegue ser mais, vamos dizer assim, mais persuasivo. A gente consegue olhar para aquela pessoa e falar o que a pessoa gosta. Às vezes eu consigo falar de Jesus através daquilo. Uma vez eu falei de Jesus para uma amiga que a gente estava no intervalo da escola, ela estava me dando um presente e eu comecei a falar de Jesus para ela através daquilo que eu estava falando. O que Jesus fez por nós é exatamente um presente. A gente não... eu comecei a falar que foi pela graça. A gente não merece o que Jesus nos deu. Foi como um presente. Eu não fiz nada para merecer esse seu presente, mas Ele deu mesmo assim. Esse presente, que é o maior presente de todos, que foi se sacrificar por nós. Então, quando a gente está com uma pessoa que a gente conhece, uma pessoa que é mais próxima, eu acho que a gente consegue ser um pouco persuasivo, se a gente se esforçar, se a gente se determinar para isso. E para terminar, eu peço que os irmãos abram em Hebreus 2:14. Diz assim: portanto, visto que os filhos compartilham da carne e sangue, ele também participou dessa mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que ao longo de toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Só esses 2 versículos. E aí eu trazendo a frase também conhecida pelos irmãos: se Deus é por nós, quem é contra nós? Deus aqui, Jesus, ele diz aqui, ele sela a vitória dele contra Satanás. Ele fala que na mesma condição humana ele participou da morte para derrotar aquele que tinha o poder da morte sobre aqueles que estavam escravizados pelo pecado. Então a gente tem que pensar o tempo todo: Jesus, ele se sacrificou por nós, ele nos deu a oportunidade de sermos salvos, deu essa grande oportunidade, um grande presente, e a gente tem que parar e pensar: eu recebi o maior presente que qualquer pessoa poderia receber. Eu recebi a graça de ser salvo, mesmo eu sendo condenado pelo que eu fiz, pelo que todos nós fizemos. Nós somos condenados se não for por Jesus. E Ele deu o maior presente, Ele deu a maior oportunidade. A gente tem que pensar, essa é a nossa grande missão, porque Ele, junto com esse presente de sermos salvos, Ele nos deu autoridade para que a gente pregasse no lugar dEle, pregasse através dEle, por meio dEle, porque Ele nos deu a palavra, Ele nos deu a oportunidade, Ele nos deu a autoridade, e a gente precisa fazer por Ele. Essa é a nossa grande missão. Só voltando em Mateus 28, não tem necessidade de todos abrirem, só vou fazer só para recapitular. Mateus 28, 18. Então Jesus, aproximando deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide fazer com que todos os povos
da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Que esse seja o nosso desejo de vida, o nosso objetivo de vida, a nossa razão de viver. Ser os verdadeiros missionários e discípulos de Cristo. Ser a igreja que Deus deixou aqui. Ele nos deixou para isso, Ele nos deu todas as ferramentas possíveis para isso. Que a gente possa fazer o que Ele nos pediu para fazer. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, né, irmãos? Palavra maravilhosa que a gente ouviu.